um caso escabroso, repito, crônica de uma tragédia anunciada. Infelizmente, tudo levava para esse tipo de situação, porque nada fechava, tá? O quebra-cabeça ele não fechava diante das informações que foram ditas pelo casal. Alguma coisa estava errada e a polícia sabia disso. É o caso da gente analisar com um pouco mais de profundidade a partir de agora com o nosso especialista em segurança, Stael Santos. Sete 7h15, Stael já está aqui conosco. Prazer revê-lo, bem-vindo sempre. Meu querido Stael, é de se lamentar uma situação como essa, mas quando eu soube da informação ontem, eu não me surpreendi com esse desfecho. Você, no seu caso. Tiagão, bom dia. Muito bom dia a todos. Então, Tiago, uma sexta-feira carregada de tristeza, né? Acompanhávamos esse caso do pequenino Cauã e alimentávamos a esperança dessa criança ser encontrada com vida. Era uma esperança que tínhamos, mas com o decorrer de tudo que foi apurado, que a gente conseguiu repercutir nos bastidores, sabíamos que algo muito triste realmente tinha acontecido. E assim foi provado, né? Essa é uma história desse garoto que já começou errada, né? Sim. Desde o início, desde o seu nascimento, desde quando a família biológica simplesmente não registrou a criança, e eu não consigo entender como Também é que em pleno século XXI, essa criança nasceu aonde? Nasceu o quê? No quintal de casa? Para não ser registrado, para não ter um registro? Chama muita atenção. Né? A proteção integral da criança é responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, e nessa ordem está posto lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha a responsabilidade do núcleo familiar. Então, faltou no mínimo zelo dessa mãe, né? A partir dessa questão da criança sequer ter o registro de nascimento. Eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas daqui a pouco vamos nos ater nesse momento, Stael, a questão do fato em si, do crime em si. O cidadão, o tal do Fernando, apontado até então como principal acusado, sim, apesar de ser réu, confesso, tá? A gente tem que aguardar o exame de DNA para a confirmação do corpo da criança, esses trâmites legais, burocráticos, né? Necessários para o inquérito policial. Exatamente, que a gente tem que seguir esse trâmite, tá? Apesar dele confessar, a gente tem que seguir isso. É como manda o manual do bom jornalismo. Então, veja, ele disse que a criança estava aperreando, né? Estava ali no mínimo chorando, estava de alguma forma ali tirando a atenção da própria situação, da família ali que estava ali ao redor, e que ele deu uns tapas, né? Uns simples tapas, veja só, simples tapas que fez com que a criança simplesmente caísse, batesse a cabeça numa quina de uma parede, e a partir daí ele já caiu convulsionando, né? E já com perda de consciência, certo? Né? E que aconteceu. Ele não foi ele está tratando o caso como uma fatalidade. Como é que você encara isso? É difícil acreditar na fala de um criminoso, né? É bem provável que ele continue mentindo, por mais que tenha confessado, levado a polícia ali no local onde ele desovou o corpo dessa criança. Vivemos num mundo embebido de maldade, né, Tiago? Conflagrado pelo crime, pela violência, pela falta de amor no coração das pessoas. E, infelizmente, em meio a tamanha brutalidade, a tanta brutalidade e perversidade, as crianças, e principalmente as mais pequeninas, tornam-se vítimas presas fáceis e desprotegidas. Está aí mais um caso. Outro detalhe importante também, que a gente tem que trazer aqui. O fato aconteceu na casa da cunhada. Sim. Da irmã da esposa. Certo. Ou seja, foi presenciado pela própria esposa. Bem certamente. 16 anos, 16, 17 anos, se não me falha a memória. Foi presenciado pela própria cunhada, e todos, absolutamente todos, ficaram quietos. Eles tiveram a frieza, por mais que ele tenha sozinho arquitetado toda essa historinha da carochinha de desaparecimento na porta de uma loja, lá no Benedito Bentes, né? Que estava ali, de repente sumiu do nada. A gente sabia que tem alguma coisa errada, porque criança, a gente sabe que criança é complicado, criança piscou, tudo acontece, mas a criança não virava fumaça da noite para o dia, de uma hora para outra, né? Por mais, ele inventou essa historinha, mas teve a conivência, todo mundo ficou caladinho. Não sei se estavam também, de repente ele estava ameaçando as demais, a própria esposa, a cunhada,
mas o fato que, no meu entendimento, houve conivência de todo mundo. Tiago, é certo que a investigação acerca do caso continuará. O próprio doutor Gustavo Xavier, da DEIC, né, nos precisou aqui que houve comum acordo entre o criminoso e sua companheira, a menor de idade, para desovar da melhor maneira, retirar o corpo da residência e levar até esse local de mata. E a frieza de arquitetar e eu ainda lhe digo, e operacionalizar eu ainda isso, lhe digo, né? Ele disse que envolveu o corpo do pequenino Cauã em um lençol, né? Para levar até esse local. Pegou um ônibus, pegou um ônibus. Levantaria muita suspeita ele fazendo isso sozinho, né? Bem certamente, nesse contexto de levantar suspeita, ele sozinho, com a criança envolvida em um lençol, ele convidou alguém. Ele tenta o tempo inteiro proteger a esposa, a companheira, né? O tempo inteiro, não sabia de nada, eu fiz tudo sozinho. Você demonstra ele afoito, querendo, de alguma forma, não comprometer a sua companheira, que ainda é menor. Bom, agora nós vamos aguardar os desdobramentos disso, os exames, né? O laudo cadavérico vai ser extremamente importante, inclusive para até detectar outras situações, não é isso? Olha, a tecnologia da investigação forense está muito avançada, né? Claro que tudo dependerá do que foi coletado ali, conseguido ser colhido, né? Vamos esperar. Tudo isso será de grande valia para o inquérito policial. Tudo que o Instituto Médico Legal, o Instituto de Criminalística, conseguir provar a partir dos laudos periciais. Por isso que digo, e isso foi apontado tanto por doutora Adriana Guzmão quanto pelo doutor Gustavo Xavier, a investigação continuará. Vamos acompanhar, bem certamente outras certezas serão reveladas, outras pessoas poderão ser apontadas, né, diretamente no envolvimento. Direta ou indiretamente, né? Porque a promotoria não descarta nesse exato momento, nas investigações, a possibilidade de juntar nesse inquérito, nesse processo, a responsabilidade da mãe biológica por abandono de incapaz, por ela ter simplesmente abandonado a criança. Isso pode ter uma ligação, né? A gente está conjecturando esse caso agora porque existe essa linha de raciocínio, né? Porque a possibilidade dele ter deixado essa criança com essa família gerou, né, toda essa situação final, trágica, nesse exato momento. Então, há uma linha de investigação. A promotoria vai ter que ter muito trabalho aí, né, para de fato entender e compreender por que uma família simplesmente entregou uma criança há quase um ano, não registrou a criança e tem mais. A polícia teve que pegar na mão da mãe biológica e levar para a delegacia e dizer: venha prestar queixa, porque seu filho está desaparecido. Eu, sinceramente, nunca vi isso. Então, veja a consequência de um ato impensado lá atrás. Ah, mas não se poderia imaginar. Ok, mas é um caso que se deve ser levado em consideração. Antes que você fale sobre esse assunto, eu quero que ponha aqui na tela, por favor, produção, os casos envolvendo mortes trágicas envolvendo crianças nos últimos meses, nos últimos tempos, aqui em Alagoas. Nós temos aí, ó, finalizando com o Cauã, é algo assim de se pensar, o que é que está acontecendo nesse estado, meu querido Stael? Tiagão, 4 casos de tantos outros que nos traz o que pesquisas apontam. O que aqui repercutimos é que as crianças foram vítimas de pessoas muito próximas a ela. Padrasto, me parece que o vizinho... Danilo. Caso Danilo. Ana Beatriz. Foi o vizinho Raniel, e o Raniel. Padrasto. Isso. E Cauã, o cuidador. Perceba, crianças muito pequeninas que se tornaram vítimas de pessoas que, inclusive, a criança depositava total confiança. E aquele criminoso malfeitor utilizou disso... Monstro, calculista, canalha... Perverso. Utilizou disso para agir com tamanha monstruosidade. É o que volto a dizer. Vivemos em um mundo embebido de maldade, né? Conflagrado pelo crime e, infelizmente, as mais pequeninas que se tornam essas vítimas. A sociedade está doente. Exatamente. Né? É preciso uma análise
mais profunda do que tá acontecendo. Isso. E olha que poderíamos ter outros casos que a gente não tem conhecimento. Sim. Né? Porque isso veio à tona, porque teve repercussão na imprensa local, nacional, e infelizmente os casos estão se repetindo. É algo, meu Deus do céu, onde nós vamos parar com isso, meu querido Stael? É muito triste e, inclusive, é uma fala nossa e da mídia como um todo, que são casos que não gostaríamos de ter que repercutir, né? Inclusive, estudos apontam que na última década, pelo menos 2.000 crianças de até 4 anos foram vítimas de agressões que ocasionaram a morte dessas crianças. Perceba aí a magnitude dessa maldade, da tamanha monstruosidade. Uma criança dessa não conseguirá se livrar, né, dessa maldade instaurada no coração daquele que ali estava para proteger, para cuidar. Perceba que ele era o cuidador. Imagine. A mãe entregou a essa criança, o função. pequenino Cauã, para que ele pudesse cuidar. E me parece que ele, junto à sua companheira, já cuidava dessa criança há quase um ano. Há quase um ano, né? Será que essa criança não foi violentada de alguma maneira em outras ocasiões? E isso foi gradativo. Garante que foi apenas uma vez. Exatamente, isso foi gradativo ao ponto de que agora a criança não suportar essa tamanha violência e foi a óbito, né? Vamos avaliar, vamos acompanhar os desdobramentos da investigação. Como você bem disse, a investigação ela não será concluída nesse momento. Tem muita coisa que precisa ser encaixada. Esse quebra-cabeça vai nos trazer mais revelações. Daqui para a semana que vem nós vamos estar no pé, apurando, para e passo, tudo aquilo que a polícia conseguir trazer para a gente. Muito triste. Muito triste. Muito difícil repercutir, comentar, enfim. Satisfação Revelo, a gente segue acompanhando, provavelmente segunda-feira vamos ter aí mais alguma novidade nesse caso. Obrigado, meu querido Stael Santos. A justiça dos homens está sendo feita, mas a conta da justiça divina vai chegar. Eles vão pagar. Pode ter certeza, a lei do retorno ela é inexorável, vai ter volta, não tenho certeza disso. Pode até demorar, mas vai acontecer.